Terror. Um gênero que eu nunca fui de consumir muito. Nunca gostei da ideia de estar assistindo um filme tranquilo e ter meu tímpano esquerdo explodir por um som alto que surgiu do nada. Claro que existem muitos filmes que não apelam pra isso, mas eu nunca fui atrás de encontrar um que dá medo de verdade e não um susto barato. E eu também nunca fui de assistir filmes no geral mesmo, mas isso não importa. Eu só tô falando isso pra que todos entendam que eu não conheço quase nenhum filme de terror. Dito isso, por que não fazer um iceberg de mídias de terror nacional? Muitos devem conhecer o termo iceberg, mas vou dar uma explicada bem simples. O topo do iceberg, representado pela parte mais alta do gelo, é onde ficam as coisas mais conhecidas sobre certo assunto, da mesma forma que é a parte mais vista do iceberg, e quanto mais fundo o iceberg vai, mais difícil é de vê-lo, da mesma forma que os assuntos vão ficando mais desconhecidos e estranhos. Nesse vídeo, em cada camada do iceberg, eu vou deixar 5 mídias, ler sinopse ou falar sobre o que encontrei no filme na internet, e deixar algum comentário a respeito. Deixando claro que eu não me lembro de assistir nenhum desses filmes, então perdão em caso de qualquer desinformação sobre eles. E eu também nunca fiz um vídeo de iceberg, então é de se esperar que o vídeo não fique tão bom. Agora vamos começar o vídeo de verdade. Quando eu era vivo. Júnior volta a morar com a família depois que perdeu o emprego e se separou da esposa. Ao chegar na casa que um dia já fora seu lar, ele se sente um estranho e passa seus dias no sofá do velho sênior remoendo a separação, o desemprego e sonhando com a jovem inquilina Bruna. Após achar alguns objetos que pertenciam à sua mãe, Júnior passa a querer saber tudo sobre a história da família e desenvolve uma estranha obsessão pelo passado, passando a confundir delírio e realidade. Esse filme foi lançado em 2014 e me parece um filme de mistério comum. Animal Cordial. São Paulo. Inácio é um dono de restaurante de classe média, por ele gerenciado com mão de ferro. Tal postura gera atrito com os funcionários, em especial com o cozinheiro Jair. Quando o estabelecimento é assaltado por Magno e Nuno, Inácio e a garçonete Sara precisam encontrar meios para controlar a situação e lidar com os clientes que ainda estão na casa, o solitário Amadeu e o casal endinheirado Bruno e Verônica. Esse filme é de 2018 e eu gostei da ideia, fiquei um pouco curioso de como ela vai ser executada em filme. Trilogia do Zé do Caixão. A meia-noite levaria sua alma. O cruel e sádico coveiro Zé do Caixão, temido e odiado pelos moradores de uma cidadezinha do interior, é obcecado em gerar o filho perfeito, que possa dar-lhe a continuidade de seu sangue. Sua esposa não pode engravidar, e ele acredita que a namorada de seu amigo seja a mulher ideal que procura. Após ser violentada por Zé, a moça jura cometer suicídio para retornar os mortos e levar a alma daquele que a desgraçou. Esta noite encarnarei no teu cadáver. Após sobreviver ao ataque sobrenatural do final de A Meia-Noite Levarei Sua Alma, Zé do Caixão continua a busca obsessiva da mulher ideal de capaz de gerar seu filho perfeito. Com a ajuda do fiel criado Bruno, ele rapta 6 belas moças, submetendo-as às mais terríveis torturas. Só a mais corajosa sobreviverá ao teste e poderá ser a mãe de seu filho. Mas Zé comete um crime imperdoável ao assassinar uma moça grávida. Atormentado pela culpa de ter matado uma mulher inocente, ele sofre um pesadelo no qual é levado para o inferno gelado, onde reencontra suas vítimas. Encarnação do demônio. Após 40 anos preso, Zé do Caixão finalmente libertado. De volta às ruas, o coveiro sádico está decidido a cumprir a meta que o levou à prisão: encontrar a mulher que possa gerar seu filho perfeito. Em seu caminho pela cidade de São Paulo, ele deixa um rastro de horror, enfrentando leis não naturais e crenças populares. O primeiro filme é de 1964, o segundo é de 1967 e o terceiro de 2008. Fiquei bem curioso do quão viajada é a ideia dessa trilogia, mas eu fiquei mais curioso ainda do porquê esperaram 41 anos para fazer o terceiro filme. Reality Z. É noite de eliminação no reality show Olimpo, mais conhecido como a Casa dos Deuses. O programa segue seu ritmo normal, até que os participantes recebem a seguinte notícia: o Rio de Janeiro vive um apocalipse zumbi, as ruas tomadas pelo caos e pelo pânico. O estúdio da emissora se torna então um dos únicos lugares seguros da cidade, e o grupo de confinados vai precisar agir com muito cuidado se quiser sobreviver ao ataque. A primeira temporada estreou em 2020 e até hoje não tem uma segunda. Eu me lembro de ver bastante gente falando sobre essa série quando ela foi lançada, mas hoje em dia eu não vejo ninguém falando sobre. Parece que esqueceram dela. Mangue Negro. Em um manguezal cercado por montanhas, uma pequena comunidade se sustenta da extração desmedida de recursos naturais. Nela, Luiz, um tímido jovem, tenta há muito tempo declarar seu amor para Raquel,
uma bela moça que se torna objeto de desejo de muitos homens da região. Quando estranhos acontecimentos começam a mudar as feições daquele universo, terríveis criaturas surgem das entranhas do mangue, em busca de carne humana. Agora, Luiz deve lutar desesperadamente para salvar aquilo que lhe é mais precioso, a vida de Raquel. Esse filme é de 2008 e pelas imagens parece ser muito brutal. Obviamente não vou mostrar nenhuma aqui no YouTube, mas pensa zumbi e gore junto. É bem nojento e é bem feito ao mesmo tempo, funciona. Parece um bom filme. Condado Macabro. Uma casa alugada por 5 jovens transforma-se em palco de chacina. Um palhaço suspeito é encontrado todo ensanguentado na cena do crime e precisa provar sua inocência para o investigador da pequena cidade, onde cometia seus delitos. Sem evidências para prendê-lo, o policial entra no jogo ardiloso do acusado e precisa averiguar sua versão de que assassinos sanguinários possam ter passado pela mansão. Esse filme é de 2015, eu não entendi direito a ideia, mas parece um pouquinho interessante, velho. Mata Negra. Numa floresta do interior do Brasil, uma garota vê sua vida, e a de todos ao seu redor, mudar terrivelmente quando encontra um livro perdido de Cipriano, cuja magia sombria, além de outorgar poder e riqueza a quem a possui, é capaz de libertar uma terrível maldição sobre a Terra. Esse filme é de 2018. Eu não sou de levar em consideração a crítica de alguns desconhecidos assim, mas ele não tem avaliação muito boa não. E, sei lá, pelas imagens também não me chamou atenção o suficiente não. Parece meio pá. Noite do Chupacabra. Um jovem casal retorna para sua terra de origem, no interior do Espírito Santo. Quando chegam lá, Douglas encontra os parentes transtornados pela misteriosa morte dos animais da fazenda, principalmente porque acende uma antiga rixa entre famílias que acreditam tratar-se apenas de uma vingança pessoal, mas um dos patriarcas acredita que algo mais sinistro está escondido. Entre as matas e a guerra, os humanos vão encontrar um inimigo à altura, o Chupacabra, disposto a passar por cima de tudo para se alimentar do sangue de suas vítimas, não importando a qual família ela pertence. Esse filme é de 2011 e olha, me chamou a atenção a aparência do Chupacabra. Eu até assistiria pra ver se ele realmente é interessante ou se fica meio tosco. Mal Nosso. Arthur é um pai zeloso. Preocupado com a sua filha única, prestes a entrar na faculdade, ele esconde um segredo desde sua juventude sobre algo que possa ser prejudicial ao futuro da jovem. E para isso, contrata um serviço de serial killers na Deep Web. Após fazer um acordo com o assassino, Arthur abre portas para uma jornada mortal, envolvendo psicopatas, maldições e demônios. Esse filme é de 2019 e, porra, fiquei curioso de como ele mescla Deep Web, psicopatas, maldições e demônios. Me chamou a atenção, assistiria. Mar Negro. Uma mancha negra chega ao litoral de um pequeno vilarejo no Brasil, trazendo uma estranha doença que transforma os animais marinhos em predadores assassinos. Para sobreviver e salvar sua amada, Albino arrisca sua vida e sua alma para lutar contra os monstros. Esse filme é de 2014, parece ser bem gore também. Eu não sou muito fã de gore, mas eu gosto de zumbi e coisas semelhantes. O Caseiro. Davi, um cético professor de psicologia, é famoso por escrever um livro que explica aparições sobrenaturais através da psicanálise. Após anos sem atender pacientes, ele viaja para o interior, buscando investigar um caso de um homem que acredita que sua vida vem sido assombrada pelo fantasma do antigo caseiro de sua propriedade, que se suicidou. Esse é de 2016. Essa sinopse me chamou bastante atenção, parece bem interessante. O fato de eu não saber se tem algo sobrenatural ou não me faz querer assistir. Um dos poucos filmes que até agora eu fiquei com bastante vontade de assistir. Morto Não Fala. Plantonista de um necrotério, Stênio possui um dom paranormal de se comunicar com os mortos. Trabalhando à noite, ele já está acostumado a ouvir relatos do além. Porém, quando essas conversas revelam segredos sobre sua própria vida, o homem ativa uma maldição perigosa para si e todos à sua volta. Esse filme é de 2019. Eu achei ainda interessante dele falar com cadáveres. Por algum motivo isso me deixou curioso. Zombie. Esse filme é de 1999 e tem pouca informação sobre na internet. A história do filme gira em torno de um casal que sai para uma tarde romântica em uma ilha do Uruguai, que aparentemente não é habitada por ninguém. Porém, chegando lá, eles encontram zumbis controlados por um tipo de feiticeira. O casal então deve tentar sobreviver a esse inferno, nesse que talvez seja o primeiro filme de zumbis brasileiro. O Diabo Mora Aqui. 4 jovens vão passar as férias em uma casa de campo. Lá, descobrem a história perversa do Barão do Mel, um antigo senhor de escravos conhecido por ter cometido atrocidade com os negros.
Uma dessas histórias ainda assombra a casa até hoje. Um bebê recém-nascido teria sido usado num ritual de sacrifício e sua alma estaria presa no porão. Os 4 amigos tentam despertar os fantasmas esquecidos, pensando em se tratar de apenas uma brincadeira. Logo, são confrontados às consequências de seus atos. Filme de 2016, que não me parece muito bom. Eu posso estar perdendo um bom filme, mas dessa vez eu nem cogito assistir. Já cansei de ver adolescente fazendo merda em filme. Fábulas Negras. 4 garotos brincam de super-heróis no meio do mato. Em um intervalo nas brincadeiras, eles passam a contar histórias repletas de suspense e terror, supostamente verídicas, envolvendo lendas urbanas e mitos do folclore brasileiro. As histórias são O Monstro de Esgoto, Pampa Feroz, O Saci, A Loira do Banheiro e A Casa de Yara. Filme de 2015 que conta algumas lendas que eu cresci ouvindo. Não sei se o filme retrata coisas sobrenaturais ou se são só os jovens contando as histórias sem nada de fato acontecendo com eles. Sei lá, não me fisgou muito não. Entrei em pânico ao saber o que vocês fizeram na sexta-feira 13 do verão passado. Eu não vou nem falar nada sobre isso, só deixei aqui para que as pessoas conheçam essa obra simplesmente magnífica. Diário de um Exorcista. Lucas Vidal é um homem que decide dedicar sua vida à obra da igreja, após uma tragédia envolvendo seus pais. Ele, entretanto, não estava preparado para enfrentar o seu maior inimigo, o próprio diabo, que cruza seu caminho através de uma violenta possessão, para a qual Lucas é chamado a trabalhar de exorcista. O caso, entretanto, sai do controle e ele irá enfrentar sérios problemas para distinguir quem são os que estão sob a influência do diabo. Esse é de 2016, pelas imagens e sinopse, parece bem meh. Mas sei lá, tem umas críticas boas, talvez seja bom, mas não assistiria não. O Lobisomem da Amazônia. Natasha é uma jovem que, juntamente com 2 casais de amigos, decide entrar na Amazônia para participar da cerimônia do Santo Daime, em uma aldeia da região. Eles contratam o experiente Beto, careca, para guiá-los, mas em seu lugar aparece Jean-Pierre Ponaré, que alega ser amigo de Beto, e diz estar substituindo devido a um acidente. No caminho todos estão entusiasmados, mesmo com a notícia de que estranhos assassinatos têm ocorrido na região. Os crimes vêm sendo investigados pelo delegado Barreto e pelo professor Corman, zoólogo que acredita que um animal feroz matou as pessoas. O que eles não sabem é que no interior da floresta vive o Dr. Morel, um médico nazista que está escondido e realiza experimentos bizarros que estão diretamente relacionados aos assassinatos. Esse é de 2005, só de ver a imagem do lobisomem, você já percebe que o filme não envelheceu muito bem. Mas talvez seja bom, sei lá. Passou uma vibe Planeta dos Macacos, os antigos, é claro. Amor só de mãe. Numa aldeia de pescadores, acontecimentos macabros se desenrolam numa noite de satanismo, mortes e orações a Nossa Senhora da Cabeça. Tem pouca informação sobre esse. Em alguns sites é dito que foi lançado em 2002, em outros que foi lançado em 2003. O fato é que parece ser bem interessante. Não vou nem arriscar mostrar imagens aqui, porque a maioria contém nudez. Mas a maquiagem parece boa, e aparentemente tem só 20 minutos de duração. Assistiria. Cemitério das Almas Perdidas. Depois de corrompidos pelo livro obscuro de Cipriano, um jesuíta e seus seguidores começam um reinado de horror no Brasil colonial. Eles são amaldiçoados e condenados a viver eternamente sobre os túmulos de um cemitério. Para um filme de 2020, eu achei pouca informação sobre esse. Até as imagens são meio limitadas. Assistiria só para matar curiosidade. Filme Fobia. Jean-Claude é o diretor de um documentário que explora os limites psicológicos das pessoas, colocando-as diante de suas fobias. Esse é de 2009, eu acho. Novamente não consigo ter certeza, tem pouca informação sobre esse também. Pelas imagens, esse filme parece ser bem interessante. Não faço ideia de como a história se desenvolve, já que a sinopse não fala basicamente nada. Mas eu assistiria, parece interessante. As 7 Vampiras. Rio de Janeiro. Meados do século XX, o botânico Fred Rossi é atacado por uma planta carnívora, vinda da África. Sylvia Rossi, sua amada esposa, ao tentar salvá-lo, é mordida pela planta e transformada em uma espécie de vampiro. Após o acontecido, Sylvia é convidada por Rogério, um amigo dela, para se mudar para Petrópolis, para ajudá-la a administrar uma casa noturna que está próxima à falência. Sylvia elabora um show chamado As 7 Vampiras, que é um misto de terror e erotismo. O show se torna um sucesso, a clientela aumenta na boate e, paralelamente, várias mortes começam a acontecer. Pacheco,
Um atrapalhado auxiliar de delegacia, que se faz passar por detetive do homicídio, começa a investigar o caso. Quando Rogério morre ao ser atacado por um vampiro, a amante dele, Ivete, contrata Raimundo Marlowe, um desajeitado detetive particular. Ele, com sua secretária Maria, conduz a investigação, mas quando sua cliente é morta, a situação fica bem complicada. Esse aparentemente é de 1986 e, meu Deus, que sinopse complicada. Acho que esse é o primeiro do iceberg que tem um tom mais adulto, mas calma que ainda tem muitos outros. O Segredo da Múmia. Um cientista louco, recluso depois de ridicularizado ao anunciar que tinha inventado o elixir da vida. Porém, não disse a ninguém que conseguiu restituir a vida de seu fiel seguidor, Igor. Mas o professor não está completamente só. Seu assistente Rodolfo, que o acompanha na maior descoberta arqueológica do século, a revelação da tumba da múmia Runambi. Ao mesmo tempo que o professor vai descobrir a história da múmia, ao decifrar um papiro, Runambi rapta cobaias femininas para novas experiências do cientista. Para ele, as mulheres, em condições adversas, se transformam em feras. Nas suas escapadas noturnas, Runambi acaba encontrando a repórter de rádio Miriam, a reencarnação de Nadia, sua amada de 3 milênios atrás. Esse foi lançado entre 1980 e 1982. Pra falar a verdade, eu nem sei se essa sinopse tá certa. Tem umas coisas que não conectam com as outras, fora que o lugar que eu encontrei tinha algumas palavras que estavam até sem acento. Choque. O clima de terror toma conta de uma sombria casa de campo, onde jovens convidados para uma festa estão sendo mortos um por um. Trancados em um quarto da casa, os sobreviventes aguardam a chegada do amanhecer sem saber a identidade do assassino e o motivo para as mortes. Esse é de 1984 e parece o clássico Among Us. Possivelmente mal executado, mas talvez seja algo de sobrenatural que esteja matando as pessoas. Enfim, não sei. E caso alguém saiba, por favor, me explique. Exorcismo Negro. José Modica Marins interpreta a si mesmo e a seu alter ego, o Zé do Caixão, do qual duvida da existência. Os dois entram em embate, com José Modica tentando impedir o casamento de uma moça que fora prometida ao diabo, enfrentando um personagem que é sua própria criação. Esse é de 1974 e, pra falar a verdade, me deixou levemente interessado, já que em 1974, José já brincava com o multiverso, usando o Zé do Caixão. E tem gente que acha que a Marvel inovou. O signo do Escorpião. O professor Alex, famoso astrólogo, promove o lançamento de seu livro sobre a ciência astral e inaugura também Uru, computador criado para a leitura científica dos horóscopos. Para isso, reúne em sua luxuosa ilha um grupo de pessoas pertencentes a signos diferentes, o que lhe possibilita a formação de um completo signo zodiacal. Durante a festa, uma das convidadas é morta, misteriosamente. Os demais constatam assustados que alguém destruiu o rádio de comunicação e um motor do iate ancorado na ilha. Estão como que aprisionados e totalmente isolados. Em crescente de desespero, vão testemunhando as mortes de um por um, sempre anunciadas previamente pelo computador. Esse filme também é de 1974 e parece mais um Among Us também. Mas toda essa ideia de signos e um computador avançado me deixou curioso. Parece melhor que o Choque. Cipriano. Um homem velho, de nome Cipriano, está prestes a morrer. Ele passou a vida inteira atormentado por sonhos e agora vaga solitário em um deles. Seus filhos, Abigail e Vicente, buscam um cemitério de frente ao mar, onde ele deve ser enterrado. Vida e morte, contos, sonhos e religiões, uma viagem no imaginário latino-americano, através de uma longa peregrinação pelos sertões piauienses. O filme Cipriano compreende essencialmente uma abordagem de dois temas universais, a morte e os sonhos, tendo como eixo a cultura nordestina. Trata-se do primeiro longa-metragem da história do cinema do estado do Piauí. Não achei uma data exata desse filme, mas parece que ele foi lançado em 2001. Eu também não achei quase nada sobre ele na internet, as imagens são poucas, mas aparentemente, por incrível que pareça, esse filme está disponível completo no YouTube. Finis Hominis. Em Finis Hominis, o fim do homem, um homem misterioso, egresso do mar e completamente nu, vaga pelas ruas de São Paulo, distribuindo ensinamentos e afetando a rotina das pessoas. Quando um policial pergunta seu nome, ele se intitula Finis Hominis, o fim do homem em latim. A imprensa o promove como o novo Messias, e uma multidão de fiéis o segue para ouvir seu discurso. O homem seria um Messias ou um anunciador do fim dos tempos? Esse é de 1971 e também está disponível completo no YouTube. A ideia dele me deixou levemente curioso. Tem cara de ser um tipo de crítica social foda. Estranha hospedaria dos prazeres. O proprietário de uma hospedaria erma e isolada recebe várias pessoas, de aparentemente má índole. Durante uma tempestade, o problema começa quando seus destinos passam a depender do dono do local, que irá revelar sua identidade sombria.
Esse filme é de 1976 e também tem pouca informação sobre ele. Pelo nome, eu arrisco dizer que esse filme também tem como alvo um público mais adulto, o que vai ser cada vez mais normal daqui pra frente. Ritual Macabro. Eu encontrei poucas informações sobre esse filme. Ele parece ter sido lançado em 1990 e por mais que seja um filme brasileiro, foi lançado em inglês. A sinopse do filme varia de site para site, mas todas têm uma coisa em comum: rituais macabros. Eu não tenho nem ideia de onde você pode encontrar esse filme para assistir. O Pasteleiro. Na zona paulistana de prostituição, um chinês aborda uma prostituta e a convida para ir em sua casa. No caminho, come um pastel especial que orgulhosamente o chinês apresenta como criação própria. Em casa, Florinda, meio agressiva, meio assustada, descreve o sistema impiedoso de seu gigolô e se deixa seduzir pelo jeito carinhoso do chinês. Após tomar um chá, o chinês a fotografa e após mostrar seu altar enfeitado com fotos de outras mulheres, ele lhe pinta o corpo. Na relação sexual, o chinês a anestesia e a mata. Depois, com uma faca de açougueiro, pratica necrofilia. No porão da casa, retalha, moe e tempera o corpo de Florinda, preparando assim o recheio especial de seus pastéis, muito apreciados no ponto de venda que já aguarda sua chegada. Esse é de 1980 e, meu amigo, essa sinopse, se é que posso chamar assim, possivelmente já conta o filme inteiro. Eu mal encontrei imagens dele e possivelmente nem deve ser possível encontrar esse filme disponível na internet. Um dos mais pesados até agora. E esse filme bateu um pouco mais forte em mim do que deveria, já que quando eu era pequeno eu me lembro de ver uma notícia semelhante aqui na minha região, só que em vez de pastéis eram coxinhas. Inferno Carnal. Raquel e seu amante Oliver decidem assassinar o grande cientista Dr. Jorge Medeiros, marido de Raquel, para ficar com sua fortuna. Mas, mesmo desfigurado pelo ácido, Dr. Jorge sobrevive, se recupera e vai atrás de sua terrível vingança. Esse é de 1977. A maquiagem do rosto, desfigurado pelo ácido, parece bem feita. Não achei muitas imagens, mas pelo que eu vi, parece bom o suficiente. Nojento e gore. Não é o tipo de coisa que eu gosto, mas funciona. A Possuída dos Mil Demônios. Uma pobre mulher tem sua vida virada ao avesso quando se torna vítima de uma possessão demoníaca que a transforma por completo. Ela passa, então, a seduzir homens de todas as idades para depois atacá-los. No entanto, suas ações chamam a atenção da polícia e de toda a comunidade local, que arma um plano para eliminá-la. Esse é de 1975 e eu quase não encontrei imagens desse filme, e as informações também parecem ser bem escassas. Eu também não acho que seja possível assistir esse filme hoje em dia. As Filhas do Fogo. Uma menina viaja para o sul do Brasil para visitar a amiga Diana, com quem mantém um caso secreto. Ao chegar lá, conhece uma amiga distante da família que tem o poder de se comunicar com pessoas mortas. Filme de 1979. Também não achei muito sobre, mas como uma pesquisa meio funda, eu consegui encontrar esse filme em algum canto na internet. Ninfas Diabólicas. Duas jovens estudantes seduzem um homem de meia idade, utilizando artifícios sexuais e sobrenaturais. Ao aproveitarem da carona recebida no meio de um estado intermunicipal, acarretando consequências diabolicamente fatais. Filme de 1978, que dá pra encontrar fácil no YouTube. Não encontrei muitas imagens, mas parece ter um tom mais adulto. Karma, Enigma do Medo. No século XIX, pessoas são massacradas por bandidos numa casa de fazenda. 100 anos depois, o local foi transformado num hotel-fazenda, onde reúnem-se diversos hóspedes, que são as reencarnações das vítimas assassinadas no passado. Fenômenos estranhos e mortes violentas começam a acontecer. Filme de 1984. Não entendi muito bem a história do filme, e as poucas imagens que encontrei me deixaram mais confuso ainda. Não encontrei ele na internet. Talvez não seja possível assisti-lo hoje em dia. O Homem-Lobo. O filme narra o estranho caso de um jovem que, após traumas familiares, começa a se transformar em um lobisomem e cometendo cruéis delitos. Esse filme foi lançado em 1971. Eu não encontrei nenhuma imagem que consiga confirmar com certeza a existência desse filme. É quase como se ele realmente não tivesse existido. Até o pôster dele é estranho. A Deusa de Mármore, Escrava do Diabo.
Há 2000 anos atrás, uma mulher realizou um pacto com Satanás para conservar sua beleza e juventude. Através do sexo, ela roubaria a vitalidade de seus parceiros e entregaria suas almas direto para as mãos do diabo. Esse é de 1978, e eu também nem consigo confirmar a existência desse filme. As imagens são completamente desconexas com a ideia do filme, e eu duvido que alguém que esteja assistindo esse vídeo assistiu esse filme. A Hora do Medo. Albert é um homem mentalmente abalado, que vive com a mãe, numa mansão sombria. Traumatizado na infância, quando testemunhou o sádico pai torturando a mãe durante o sexo, Albert cresceu incapaz de dissociar sexo e morte, assassinando brutalmente todas as mulheres que sua mãe traz para casa e enterrando as vítimas no fundo da mansão. Filme de 1986 e, por incrível que pareça, ele está disponível no YouTube. Mistério na Ilha de Vênus. Um escritor americano, especializado em desmascarar farsas sobrenaturais e espirituais, desembarca na ilha ficcional sul-americana de Vênus para investigar os mistérios do culto de macumba e de voodoo do território mágico. Esse filme é de 1960, quase não temos imagens dele na internet, a maioria são só posters. Possivelmente esse filme foi completamente esquecido pelo tempo. Barão Olavo, o Horrível. Obra do cinema marginal, o filme não tem uma história. É uma obra experimental que se utiliza de artifícios reproduzidos nos clássicos filmes de terror. Som e imagem fragmentários constroem seus personagens, como um velho barão maníaco por cadáveres, assassinatos e violações sexuais. Duas garotas em relação lésbica, uma cigana esganada, um místico auxiliar do barão e a transição do campestino ao ambiente local a movimentadas ruas de uma cidade. Por fim, esse é de 1970. Usando o Internet Archive dá pra encontrar esse filme. E ele tem uma atmosfera bizarra, eu diria que é quase como se você estivesse assistindo uma fita amaldiçoada. E aqui estamos. Eu provavelmente falei muita merda nesse vídeo, e eu peço perdão por isso. Eu tô terminando esse roteiro na quinta, vou gravar e editar no sábado, e o vídeo vai pro ar domingo. Se eu tivesse mais tempo eu pesquisaria bem mais e me focaria pra não espalhar nenhum tipo de desinformação sobre. O meu foco aqui foi mais espalhar a existência desses filmes. Eu tenho certeza que você não conhecia nem metade deles. E eu nem li o iceberg inteiro, me limitei a somente 5 filmes em cada camada. Nas partes mais fundas do iceberg, grande parte dos filmes tinha um cunho completamente adulto. Pareciam mais um pornozão do que um filme de verdade. Acredito que se 10% das pessoas que entraram no vídeo assistiram até aqui já vai ser muito. Então se você ficou até aqui, obrigado de verdade. E já que você chegou até aqui, comente aí qual desses filmes você já conhecia. Obrigado por assistir e até mais.